E aí, meus queridos, língua portuguesa! Sou o professor José Francisco e o meu sinal na comunidade surda é este. E como você sabe, estamos aqui para mais um Sexto Tempo. Ei, deixa eu te falar. O Sexto Tempo é uma ação do programa Educa Mais Manaus e o programa Educa Mais Manaus é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, SEMED Manaus. Estamos aqui, no queridíssimo Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Queridos, é claro que a nossa equipe técnica produziu mais uma super produção especialmente para você aqui no nosso Sexto Tempo. Olhe, muita atenção, vamos conferir então. Cara, daqui a pouco eu tenho um Sexto Tempo para gravar, mas daqui a pouco então, ver o que está passando na TV aqui. Égua, até podre esse controle. O manual de instruções não foi lido. Precauções na utilização das pilhas. Utilize apenas as pilhas do tipo especificado. Certifique-se de usar a polaridade correta. Não misture pilhas novas e usadas. Não utilize pilhas recarregáveis. Não exponha as pilhas ao calor excessivo como luz solar, fogo, etc. Não tente recarregá-las ou abri-las, pois poderá causar vazamento ou explosão. Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo. Isso que dá não ler o manual de instruções. Conferiu então a nossa superprodução? Você também já esteve diante de uma situação em que o controle também não funcionou e você passou aquela vergonha porque não observou alguma informação, algum detalhe? Você não foi então ao manual de instruções? Claro, isso pode acontecer no nosso dia a dia. Foi o que aconteceu comigo, você percebeu. Fui tentar ligar o aparelho, vamos assim dizer, não funcionou, então eu já fui ali xingando o pobre do aparelho e não observei o pobre do controle, na verdade, e não observei o quê? O manual de instruções. Isso mesmo, nós temos sempre que ter atenção ao manual de instruções, então vamos explorar um pouco mais agora. Confira. Olha o que temos então, o nosso manual de instruções. O que isso quer dizer, professor? Que ele vem com a intenção de descrever um produto e ensinar a usá-lo para que você não passe vergonha como eu passei na nossa produção. Eu não observei o manual e fiquei xingando o pobre do controle. Nossa, ele não tem nada a ver com isso. Além disso, também nós temos que observar que o manual de instruções traz um passo a passo que facilita a compreensão dos procedimentos. Novamente, para você observar como funciona, como deve ser, é importante ler o manual de instruções. E também, claro, que ele vai trazer sim uma linguagem informal. Aquela linguagem mais cuidada, mais trabalhada que nós estamos sempre destacando aqui no nosso Sexto Tempo. Por que, professor, uma linguagem mais cuidada, mais trabalhada? Porque precisa ser entendido pelo maior número possível de pessoas, exatamente. Então, nós não podemos ter ali a linguagem informal. Por exemplo, as gírias não podem conter ali no manual de instruções. Ele é nacional ou internacional, enfim, dependendo do idioma. Mas falando aqui da gente, do nosso idioma, ele traz a língua portuguesa formal ali, como nós falamos também, para que todos possam compreender. Sim, nós temos que saber que o manual de instruções é um texto instrucional, traz instruções e, claro, ao trazer instruções, ele se chama também de texto injuntivo. Vamos avançando então, já vimos um pouquinho mais sobre o nosso manual de instruções e, claro, que agora a nossa referência aqui é o nosso caderno de atividades. É a lição 12, página 79, as atividades 5, 6 e 7. Agora você sabe também, você já sabe que tudo que eu falei aqui estará na nossa telinha do Sexto Tempo. Vamos então avançando, vamos lá. Olha o que acontece então, queridos do Sexto Tempo. Agora nós vamos explorar
o gênero textual. Nós vamos explorar as informações para entendermos como pode aparecer, por exemplo, em uma avaliação externa, em uma prova Brasil, por que não? Então, nós temos a seguinte informação: ajuste o fone de ouvido a um volume adequado. Isso serve para todos nós que utilizamos fone de ouvido, não é verdade? Olha aí o manual de instrução. O que diz instruções? O que ele diz mais? O volume alto pode danificar sua audição. Atenção também, que é informação importante para você. Para sua segurança no trânsito, por favor, não use o fone de ouvido enquanto pilotar motocicleta, a bicicleta ou mesmo um carro, ao dirigir um carro. Então, nós temos ali as informações onde? No manual de instruções. Agora, nós queremos que você observe o seguinte: é correto afirmar que, no gênero manual de instruções, o uso de verbos no modo imperativo expressa. Então, nós queremos que você observe. Agora, você está pensando, professor, quais são os verbos que eu devo observar para responder a questão 6, a atividade 6? Quero que você observe primeiramente o texto. Quais são os verbos que aí estão no texto, aí na telinha do sexto tempo, que se apresentam no modo imperativo? Observe aí, observe o texto. Eu quero que você observe. Quais são os verbos que estão se apresentando no modo imperativo? Observe o texto, porque vamos apresentar daqui a pouco para você conferir. Quer conferir, então? Vamos lá, conferindo. Observe, então, o que nós temos. Aí estão os verbos que se apresentam no modo imperativo. Ajuste o fone de ouvido e não use o fone de ouvido enquanto pilotar. Então, nós temos dois verbos que se apresentam no imperativo. E agora, novamente, nós queremos que você observe. O uso de verbos no modo imperativo expressa o quê? Considerando, claro, o manual de instrução. Por que foram utilizados verbos no modo imperativo? Você quer saber? Vamos avançando então? Observe. Olha o que temos então. Aí nós temos então a atividade, a questão organizada em alternativas, como você observa no nosso simulado ProSaeb, nas avaliações externas e também na querida Prova Brasil. Novamente, nós queremos que você responda. O uso de verbos no modo imperativo expressa. Letra A, ordem. Letra B, pedido. Letra C, sugestão. Ou letra D, orientação. O que você responderia? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Quer conferir? Vamos lá então. Telinha do sexto tempo conferindo agora. Observe. Olha o que temos aí então. Resposta letra D. Por ser um manual de instrução que você passará a ler ainda mais a partir de agora, você sabe que ali nós temos orientações para não passar vergonha como eu passei lá no vídeo, lá na nossa produção. Exatamente. Temos que ler porque ali nós temos orientações. Vamos avançando então. Aí na telinha do sexto tempo nós temos o seguinte agora. Observe a imagem. Informação importante para você. A questão 7 agora, atividade 7. Se for necessário remover e inserir novamente os fones de ouvido enquanto faz exercícios, não é isso? Secar os ouvidos antes de inserir novamente para evitar o suor na ponta do silicone, remoção e inserção durante o treino. Temos que ter cuidados também. E a 7 diz assim: segundo as instruções do manual, o que é necessário fazer para remover o fone de ouvido durante uma atividade física? Está aí no texto, observe o texto. A pergunta é: o que é necessário fazer para remover o fone de ouvido durante uma atividade física? Atenção aí, tem a resposta aí, meu querido do sexto tempo, tem a resposta aí, você conseguiu observar? Caso alguém não tenha conseguido, atenção agora que nós vamos avançar. Olha aí então, avançando o seguinte agora, professor, eu não consegui observar em todo o texto. Mas quando tem alternativas, professor, eu sou fera, eu domino a língua portuguesa. Então, pois bem, observe novamente. Observe que, segundo as instruções do manual, o que é necessário fazer para remover o fone de ouvido durante uma atividade física? Você vai de letra A, ajustar o fone de ouvido? Você vai de letra B, secar os ouvidos antes de inserir os fones novamente? Você vai de letra C, evitar o suor? Ou você vai de letra D, reduzir o som? A, B, C ou D? O que você indicaria em uma avaliação externa lá no simulado ProSaeb? O que você indicaria? Vamos conferir. Telinha do sexto tempo, claro que você percebeu. Letra B é a resposta. Avançando, nós temos o seguinte, então. Olha o que temos avançando, nós vamos observar que já exploramos duas.
Nós temos, então, agora que continuar explorando ainda mais para que você aperfeiçoe os conhecimentos em relação à nossa tão querida e amada língua portuguesa. Atenção agora o seguinte, eu sou José. Agora observe como vamos apresentar os exemplos. José comprou uma calça. Eu sou José. José vestiu a calça, certo? E nós temos continuando o quê? A calça ficou muito bem em José. Claro que você está observando que estão soltas os exemplos estão soltos, não estão construídos como um texto de forma interessante. Então, José comprou uma calça, José vestiu a calça ficou muito bem em José. Nós podemos organizar isso em forma de um texto. E claro que nós vamos promover mudanças. Novamente, José comprou uma calça, como você organizaria? José vestiu a calça ficou muito bem em José. Você está organizando na sua mente poderosa. Agora vamos apresentar também um pouco mais. Vamos avançando. Olha o que temos aí então. Temos o seguinte, letra A e letra B, como nós apresentamos. Letra B, foi assim que você pensou também? Foi assim que você pensou? Letra B diz assim, José comprou uma calça, ele, José, vestiu a calça, ela, a calça, ficou muito bem nele é o José. Então, nós também fazemos isso no nosso dia a dia, enquanto fazemos uso da nossa tão querida e amada língua portuguesa. Tá, professor? E o Kiko? O Kiko tem a ver com isso? Preste atenção, preste atenção. O que tem a ver com isso? Nada. Isso é língua portuguesa. Vamos avançando então para você perceber o que você tem a ver com isso. Olha só. Relações entre partes de um texto. Você faz uso no seu dia a dia. Sim, quando você manda aquele áudio que parece um podcast, lembra? Pois é, quando você digita lá naquele aplicativo de conversa instantânea também, você também tem que observar as relações entre partes de um texto. Por exemplo, você pode observar, identificar repetições, promovendo substituições que contribuem para o texto, para a construção do texto. José comprou uma calça, José vestiu a calça ficou muito bem em José. Não dá. Você, meu estudante, meu querido do sexto tempo, você é outro patamar. O que isso quer dizer? Que a sua construção é diferente. José comprou uma calça, ele vestiu-a, ela ficou muito bem em José. Promovi substituições, fica mais bonito, fica mais elegante, não é verdade? Vamos avançando então o seguinte agora. Olha o que temos então. Nós temos mais um trechinho também sobre o manual de instruções, considerando as informações aqui. Remoção e inserção durante o treino. O suor, ou melhor, fará com que os fones possam deslizar para fora e isso pode provocar uma redução temporária de perda de sono. É isso? Redução temporária ou perda de som. O pronome isso, atenção, o pronome isso se refere a quê? Atenção ao texto, aí está. Tudo na telinha do sexto tempo. O suor fará com que os fones possam deslizar para fora e isso pode provocar. Vamos avançando então? Olha o que nós temos avançando. Olha o que você observou. O suor fará com que os fones possam deslizar para fora e o pronome isso se refere a quê? Se refere a quê? Você observou? Vamos voltar ao texto um pouquinho agora novamente? Voltando ao texto, nós temos o seguinte, observe. O suor fará com que os fones possam deslizar para fora e isso. Você percebeu a quem se refere? É isso que nós estamos observando. Estamos observando o seguinte, então, avançando aí, olha o que temos. Temos assim, então, se refere à possibilidade de o fone deslizar para fora do ouvido no caso de suor. É isso que nós estamos observando, meus queridos, aqui no nosso sexto tempo. Então, olha, estamos conversando sobre essa questão das substituições também. E claro que nós vamos, além de apresentar, nós vamos também observar como isso está se realizando, está se apresentando ali em um texto, por exemplo, né? E é isso que nós vamos fazer agora, mas de outra forma. Observando as questões, por exemplo. Onde vamos fazer isso, professor? No nosso momento, vamos exercitar! Queridos, estamos aqui para o nosso momento Vamos Exercitar. Claro, você sabe, é o nosso caderno de atividade, sim, a página é 136, questão 13, mas você sabe que tudo na telinha do nosso sexto tempo para você. E nós temos assim o texto. Menino encontra fóssil de 8 milhões de anos no Acre. Enquanto passeava com o pai, Robson, de 11 anos, percebeu que havia pisado em algo diferente. Os dois descobriram, olha só a continuidade, os dois descobriram um fragmento do crânio de um jacaré purossauro.
O paleontólogo o parabenizou, atenção para a palavra destacada aí, o paleontólogo o parabenizou por ter conseguido escavar sem causar danos significativos ao fóssil. Pode não ser um dinossauro, mas ele estava certo em sua percepção inicial. Vamos às alternativas e aí, ó. O paleontólogo o parabenizou e nós queremos saber. O termo destacado retoma, está se referindo a quem? Letra A, o paleontólogo. Letra B, o dinossauro. Letra C, o menino. Ou letra D, o pai do menino? Pensem, brilhem. Queridos, voltamos então para a nossa discussão aqui, para observarmos a resposta. E claro que existe um termo destacado, mas nós temos as nossas pistas também. Vamos lá. Observando o texto, nós temos o seguinte: o menino encontra fóssil. Nós apresentamos o texto mais direcionado, para você entender bem. Passeava com o pai Robson, o menino de 11 anos, o paleontólogo, olha aí, o parabenizou, está se referindo a quem? A menino? Está se referindo a quem? A pai? Observe isso no texto sempre. E continua assim, ó, o paleontólogo parabenizou o menino. Então, nós estamos substituindo o O após paleontólogo pela expressão o menino Robson. É assim que você deve pensar também. Pode não ser um dinossauro, mas ele quem? Ele quem? O menino. Ele estava certo, ele quem? Então, são substituições que nós promovemos no texto. Claro que vamos conferir a resposta. Confira, vamos lá. Olha o que temos aí, então, agora, A, B, C ou D. Qual é a sua resposta? Qual? Letra? Conferindo, então. Letra C de coração. Parabéns para você. Não é nessa data, querida, mas tudo bem. Vamos avançando, então, para a nossa segunda questão. Vamos lá. Olha o que temos agora, então, questão 2, também caderno de atividades, página 108, questão 9, tudo na telinha do sexto tempo para você. E diz assim: com uma trilha sonora competentíssima, que mistura estilos e intérpretes com um resultado rico e inovador, fotografia primorosa, figurinos e atuações impecáveis, Lisbela e o Prisioneiro cumpre a proposta de seu diretor. Avançando, então, nós temos o seguinte: você percebeu a palavra destacada e agora nós queremos que você observe o pronome que substitui no contexto A, trilha sonora, B, competentíssima, C, estilos ou letra D, Lisbela e o Prisioneiro. Claro, você já sabe o que fazer. Brilhem!
Queridos, temos aí então nossa questão 2 para você, claro que você está observando, e vamos avançando um pouquinho? Observe então o que nós temos. Claro que nós temos a letra A e você vai entender por que ainda mais. Claro que o seu professor, professora também está orientando com a trilha sonora competentíssima, ou seja, estamos substituindo o quê? Pela expressão uma trilha sonora. Quem mistura estilos e intérpretes? Uma trilha sonora. Por isso que você marcou letra A, porque você, claro, você é muito esperto, muito esperta, e nós vamos avançando agora para o nosso próximo momento. Claro que você também sabe o que nós vamos fazer nele, certo? Então, vamos agora para o nosso O que aprendi hoje? Queridos, estamos aqui para mais um momento O que aprendi hoje. Nós estamos aprendendo muitas coisas, não é verdade? Estamos observando o texto. E no texto estamos observando como as informações estão ali presentes. E, claro, também promovendo substituições também, não é isso? Observando substituições, promovendo substituições no texto. Vamos retomar, então, o que nós conversamos durante a nossa aula de hoje. Vamos lá, observe. Nós temos novamente o nosso caderno de atividades, página 10, atividade 13, mas tudo está na telinha do sexto tempo, não é isso? Luiz Gonzaga, 1912 a 1989. Foi um músico brasileiro, sanfoneiro, cantor e compositor, recebeu o título de Rei do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, tendo levado o baião, não é isso, o baião, olha aí, e também o xote e o chachado para todo o país. Agora nós queremos que você observe o seguinte: por que Luiz Gonzaga, de acordo com o texto que você está observando, atenção, por que Luiz Gonzaga recebeu o título de Rei do Baião? Observe o texto, observe o texto. Atenção ao texto, meus queridos do sexto tempo. O que você responderia? O que você responderia? Por quê? Você está conseguindo observar a informação? Claro que nós vamos continuando aqui para apresentar a resposta para você. Nós vamos avançando então para o seguinte, observe então. Por que Luiz Gonzaga recebeu o título de Rei do Baião? Você deve ter observado o quê? Recebeu o título, esse título, porque foi responsável, você deve ter pensado assim, pela valorização dos ritmos nordestinos, levando o baião, o xote e o chachado para todo o país. Ou seja, se você conseguiu perceber, e você percebeu, você está captando, observando informações explícitas. Você observou que, ao ler o texto, automaticamente você obteve a informação. É isso que nós chamamos de informações explícitas em um texto. Comece a observar no dia a dia. É muito comum nós fazermos isso. Observamos o texto e conseguimos extrair, tirar as informações dele, informações explícitas. Mas tem mais, vamos avançando? Olha o que nós temos agora. Novamente, página 9, agora, caderno de atividades, agora atividade 7 também para você aperfeiçoar. Aí está o texto novamente, aí está o texto. Em que pessoa do discurso o texto é escrito? Que relação esse traço linguístico tem com o gênero? Primeiramente, nós começamos com o manual de instruções. Agora nós estamos em uma biografia. Biografia. Pergunto a você, geralmente biografias são escritas em primeira pessoa, eu, nós, ou em terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. É uma informação importante para você, porque diz assim, em que pessoa do discurso? Ou seja, é primeira pessoa, eu, nós, ou é terceira pessoa, ele, ela? Atenção a isso aí no texto. Primeira pessoa, eu, nós, terceira pessoa, ele, ela. Observou um pouquinho? Será que está em primeira pessoa? Será que é o eu ou nós ou será que é a terceira pessoa? É o que vamos conferir agora. Observe então. Olha que interessante. O texto é escrito em terceira pessoa. Por que, professor? Por que, professor? Olhe, o uso dessa pessoa do discurso é comum nas biografias. Sim, as biografias que apresentam a vida dos artistas também, das personalidades, não é verdade? Já que textos do gênero biografia são escritos por terceiros, ou seja, geralmente a pessoa biografada não é quem escreve sobre si mesma. Por isso que, no gênero textual, biografia é comum predominantemente ali a terceira pessoa, porque eu estou escrevendo sobre a vida de alguém, sobre uma personalidade. E com isso você está observando recursos ortográficos e ou morfossintáticos, ou seja, você está observando como está presente a informação, considerando recursos outros além da interpretação, claro, que envolvem conhecimentos gramaticais, na prática para você aqui no sexto tempo. E tem mais, vamos avançando? Olha só. Novamente, caderno de atividades,
Página 58 está o texto, na 59 atividade 10, mas tudo na telinha do seu sexto tempo, especialmente para você. O gênio estava entediado dentro daquela garrafa. Sabe, 4.000 anos demoram a passar, ainda mais flutuando num mar sem fim, até que uma onda joga a mágica prisão na areia de uma praia. Com o baque, o gênio se estabaca e bate o cocoruto na parede de vidro. Vê estrelas e constelações, além de duas mãos gigantescas se aproximando. Queridos, a que elemento a metáfora destacada faz referência? Na prática, a qual outra expressão a expressão destacada, a mágica prisão, se refere? A mágica prisão está se referindo a outra informação no texto. Queremos que você observe isso. A mágica prisão está se referindo a quem? Está se referindo a quem? Faz referência a quem? Conseguiu observar? Então vamos conferir? Avançando então aqui no sexto tempo, nós temos, olha aí que nós temos, o gênio estava entediado dentro daquela garrafa. Você observar? Ainda mais flutuando no mar sem fim até que uma onda joga a prisão mágica. O gênio, você sabe, você buscou outras informações do seu dia a dia. O gênio fica preso na garrafa, não é verdade? Só que no texto é apresentado como a prisão, a mágica prisão. Por isso a resposta deve ser, aí é observado, a mágica prisão está se referindo à garrafa. É ali que o gênio fica preso. E ao observar isso, você novamente atentou para repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Você observou o quê? Para não repetir a expressão garrafa, foi feito uso de a mágica prisão, evitando repetições, fazendo substituições aqui no nosso sexto tempo. Sim, aqui no nosso sexto tempo, especialmente para você, tudo produzido pela nossa maravilhosa equipe técnica aqui, ó, do Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E claro que é daqui também que eu vou me despedindo mais uma vez. Ei, Prova Brasil chegando, professor, professora, escola, nossos queridos estudantes, todo mundo aqui, ó, junto e misturado. Você sabe, nossa CEMED Manaus, ó, está brilhando muito e vai brilhar muito na Prova Brasil. Ei, até uma próxima. Tchau!